Eu sempre fui uma pessoa cética, talvez mais do que muitos poderiam aguentar. Como professor de filosofia, tinha um compromisso enorme com o que chamam de realidade, e isso me tornava imune a qualquer coisa que se referisse ao além ou ao que não podia ser explicado com lógica. Eu via as religiões como algo para aqueles que não conseguiam lidar com o vazio da vida, e todas essas ideias sobre espíritos e almas eram, na minha visão, nada mais do que falácias antigas. Por isso nunca imaginei que minha própria morte seria algo que desafiasse essa visão rígida da realidade. Quando fui diagnosticado com uma doença terminal, passei meses no hospital sofrendo de dor, e em nenhum momento pensei que algo além da morte poderia me aguardar. Foi um fim solitário, embora estivesse rodeado de médicos e enfermeiras. Eles só me viam como mais um caso a ser tratado, uma dor a ser administrada. No último suspiro, eu achei que estava finalmente sendo libertado daquilo, mas a coisa toda foi muito mais estranha do que eu poderia imaginar. Abri os olhos, ou melhor, senti que abri, mas não consegui ver nada, não conseguia mexer meu corpo, e uma sensação de pesadelo me tomou por completo. Eu ainda estava lá, mas não estava. Fui arrastado por uma força invisível até o necrotério. Os funcionários estavam ali, fazendo o que sempre fizeram com os corpos sem vida, mas eu não conseguia fazer nada. Não conseguia falar nem me mover, como se estivesse preso a um pesadelo eterno. A primeira coisa que percebi, ou melhor, a única coisa que consegui perceber, foi o som abafado das vozes dos funcionários, mas não era como se estivessem falando comigo. Era como se eu fosse invisível, uma mera presença sem importância. Eles estavam lidando com o meu corpo, aquele corpo que eu deixei para trás, e a sensação de impotência foi a mais forte de todas. Não conseguia aceitar, não conseguia entender. Como podia eu estar ali, tão consciente, tão presente, mas ainda assim invisível? A enfermeira, uma mulher de olhos cansados e um semblante sério, nem sequer percebeu minha revolta quando comecei a gritar mentalmente. Eu a xingava, chamava-a de tudo, mas ela não me ouvia. E aquilo só fazia minha raiva crescer. Quando me vi dentro do necrotério, com meu corpo sendo preparado para o velório, senti como se uma corda apertasse meu peito. Eu estava ali, ainda preso àquela carne que me definiu por tanto tempo, e não conseguia aceitar que tudo tinha terminado. Minha mente estava em frangalhos, negando tudo o que estava acontecendo. E isso não é possível. Isso não pode ser real, eu pensava repetidamente, tentando me convencer de que eu ainda estava vivo, que tudo não passava de uma ilusão. Quando o caixão foi fechado, o impacto foi forte. Senti como se estivesse sendo enterrado vivo. E foi nesse momento que o terror tomou conta de mim de maneira avassaladora. Eu sentia o cheiro da madeira, ou melhor, parecia sentir, como se a madeira estivesse apertando contra o meu peito, e eu me debatia sem poder fazer nada. No velório, a atmosfera estava carregada, mas o que me deixou completamente desconcertado foi o fato de que eu podia sentir tudo, mas ninguém parecia notar minha presença. Eu estava ali assistindo à minha própria despedida, vendo as pessoas que conheci ao longo da vida, amigos, colegas de trabalho, todos em um estado de falsa tristeza. Mas a cena que mais me marcou foi quando a enfermeira, a mesma que me ignorou o tempo todo, se aproximou do meu caixão e disse, com um sorriso no rosto: "Ainda bem que esse homem morreu, não aguentava mais a arrogância dele." Isso me fez perder totalmente a razão. Eu estava fora de mim, querendo gritar para que todos soubessem o quanto isso tudo era injusto, mas tudo o que eu conseguia era observar, impotente, como um simples espectador de minha própria tragédia. O enterro foi rápido, sem cerimônias exageradas, e ao ver o caixão descer na cova, eu experimentei a sensação de um desespero que nunca havia conhecido.
Eu não estava mais no controle de nada. Em minha mente, uma avalanche de pensamentos e memórias tomou conta. Lembrei-me da minha infância, das lições de materialismo que meu pai me passava, de como me tornei quem sou. E ali, naquele túmulo, senti uma perda incomparável, como se tivesse perdido a mim mesmo. Estava enraizado naquele lugar, como se minha alma não tivesse para onde ir. Não queria aceitar que tudo estava acabado. Mas o mais assustador de tudo era que eu não sabia onde estava. As horas ou seriam dias. Não consegui mais distinguir o tempo, e aquele vazio que me consumia parecia não ter fim. Com o tempo, fui me tornando uma sombra naquele lugar. Não sabia como agir, o que fazer ou onde ir. A cada dia que passava, o peso de minha ignorância sobre a morte e a vida após ela me apertava mais. O ambiente ao meu redor parecia ser uma névoa espessa. Uma atmosfera densa e opressiva que não me deixava ver nada com clareza. Eu estava perdido, e o desespero me consumia. Me negava a aceitar tudo aquilo. Por mais que as sombras à minha volta tentassem me alertar, nada parecia fazer sentido. Eu, um professor respeitado, alguém que sempre acreditou apenas no que podia ver e tocar, estava sendo confrontado com uma realidade muito além da minha compreensão. Foi então que, depois de anos vagando nesse lugar, algo inesperado aconteceu. Uma presença familiar, uma energia que eu não esperava sentir me tocou. Era Sylvia, minha ex-aluna. Ela havia falecido anos antes, e eu me lembrava dela como uma jovem talentosa, cheia de vida, mas com uma tristeza que nunca revelou a ninguém. Ao vê-la, uma onda de emoções tomou conta de mim. Surpresa, medo, confusão, mas de certa forma também alívio. Ela se aproximou de mim com uma calma que me deixou atônito. "Você não está mais sozinho, Geraldo", ela disse com uma voz suave, quase como um sussurro. O simples fato de ela me ver, de ela me tocar de alguma forma, fez com que o peso sobre mim começasse a aliviar, mesmo que por um breve momento. Sylvia me guiou por aquele ambiente nebuloso, e eu, que antes estava tão cético, comecei a questionar tudo o que conhecia sobre a vida e a morte. Ela me explicou que a zona em que eu estava não era o fim, mas uma etapa, um lugar onde aqueles como eu, que negaram a existência de algo além da matéria, eram deixados para se confrontar com sua própria negação. O umbral, ela me disse, não era um castigo, mas uma chance de evolução, de aprender a aceitar o que eu sempre havia rejeitado. Eu, que passei a vida toda negando qualquer crença espiritual, comecei a sentir, pela primeira vez, o peso de minha arrogância. A tristeza, o vazio, a angústia eram parte do processo. Era doloroso, mas necessário. Sylvia me levou até a colônia Alvorada Nova, um lugar de recuperação espiritual onde espíritos como eu seriam acolhidos e ajudados a redirecionar suas energias. Ao chegar, fui acolhido por seres de luz que irradiavam paz. Foi o começo de uma nova jornada para mim. O que mais me chocou foi perceber que, mesmo após tanto sofrimento, havia uma possibilidade de redenção. Aos poucos, fui entendendo que o fato de estar vivo não significava que eu tinha controle sobre tudo, que o mundo material não era a única realidade que existia. Comecei a ajudar outros espíritos perdidos, assim como eu. Muitos, como eu, estavam presos em suas próprias crenças limitantes e negavam a verdade sobre a vida após a morte. Acolher esses espíritos e ajudá-los a entender o que realmente acontecia foi, de certa forma, uma maneira de reparar o mal que causei a mim mesmo. E assim, o que parecia ser uma eternidade de sofrimento e revolta, aos poucos se transformou em uma oportunidade de aprendizado. Eu, o cético, o materialista, finalmente aprendi que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova jornada.